possível ensinar dessa forma. Mas eu vou tentar, né? Pelas circunstâncias que nós estamos aí, pelo jeito o caminho vai ser esse mesmo. Parece que esse mês de abril aí vai ser o pico da pandemia e a gente tem que ficar em casa e resguardar a nossa saúde e nosso bem-estar. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês a teoria de Marx, começar a trabalhar a teoria de Karl Marx. O Karl Marx ele é um filósofo hoje muito criticado, né? Algumas pessoas têm algumas opiniões com relação ao Marx, mas na verdade a gente nunca chegou nem a ler o Marx, né? Vou falar uma coisa para você, a obra do Marx é muito grande. Marx escreveu vários livros. Um deles, inclusive, eu tenho aqui. Vou pegar aqui só um minutinho, tá? Bom de dar aula aqui no quarto, que a gente pode pegar os nossos materiais. Aqui. Esse aqui é dando para ver? Esse aqui é um dos vários livros que ele escreveu. Na verdade, ele escreveu junto com o Friedrich Engels, tá? Esse aqui é o Manifesto do Partido Comunista. Na verdade, isso aqui vamos dizer assim, é uma espécie de panfleto, né? Que ele vai meio que conclamar a classe trabalhadora, o operariado, para fazer uma revolução. Na verdade, isso aqui é para divulgar as ideias políticas. Mas ele teve, principalmente, a obra principal que ele escreveu foi O Capital, né, que são, se não me engano, vários volumes, não sei se são 3 ou 4 volumes, mas são 4 volumes. E O Capital é uma obra de referência, principalmente em relação à economia. Quem estuda economia hoje em dia, ele vai, em algum momento da vida dele, ler Marx. Não só o Marx, mas também como outros clássicos, né, como o próprio Adam Smith, que é liberal. Mas o Marx, ele foi um dos primeiros a sistematizar o pensamento em relação à economia. Karl Marx, ele nasceu, ele é alemão, na verdade, né? Ele nasceu na Alemanha e e ele começa estudando direito, mas depois ele acaba indo para a filosofia. Para a gente resumir a teoria do Karl Marx, vamos colocar assim, né? A teoria dele, ela é centrada principalmente no que a gente chama de materialismo histórico dialético. Como assim materialismo histórico dialético? Materialismo vem de materialidade, vem daquilo que é material. E o Marx, ele vai entender que a sociedade, a história, ela se desenvolve, ela se dá, ela se desdobra pelo que ele chama de luta de classes. Como assim luta de classes? Para o Marx, existe um conflito constante entre o que ele chama de classe dominante, né, e o operariado, os trabalhadores, o proletariado. É o que ele vai chamar, né, de luta de classes. Então, essa luta de classes, ela, no caso, perpetua, ela se deu em vários momentos da história. Só que a classe dominante sempre existiu e aqueles que são subordinados a ela sempre existiram. Então, você teve, por exemplo, o feudalismo, os nobres e os servos. Você teve depois, né, o caso, no modo de produção escravista, na Antiguidade Clássica. E o Marx, ele escreve a teoria dele no contexto, né, do capitalismo. Então, o Marx, junto com Emile Durkheim, que eu já falei para vocês, e o Max Weber, que eu vou falar depois, são os três teóricos, os três principais teóricos que vão lançar os fundamentos da sociologia. Então, muito diferente, justamente do Durkheim, que Durkheim vai a entender a ideia de que a sociedade é que molda o indivíduo, o Marx diz que não. Ele diz que somos nós que mudamos a sociedade, somos nós
que tem um papel ativo de alterar e transformar a sociedade. Então, por isso que ele vai defender essa ideia de luta de classes. Dando para entender, gente? Dando para compreender direitinho? Então, voltando aqui, dando para vocês. Então, a ideia de Marx com relação ao materialismo é o quê? Que as sociedades, elas sempre sempre vai haver um conflito de classes, e essas classes, elas essa divisão de classes, ela sempre é pautada por aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que, no caso, vendem a força de trabalho. Então, vamos lá, colocando aqui, no caso, o que o Marx ele vai tentar explicar o capitalismo no momento que ele está vivendo. Então, na Europa, na Inglaterra, principalmente, que é onde o Marx ele vai escrever a obra dele, na Inglaterra, você teve a Revolução Industrial, e na Revolução Industrial você vai ter, no caso, a burguesia que vai ser os donos de indústrias, né, das fábricas, e o operariado, que vão trabalhar nas fábricas para essa burguesia. Então, o que o Marx vai defender? Ele vai dizer que, na verdade, acontece o seguinte: enquanto a burguesia ela detém os meios de produção, e ela, no caso, enriquece por meio disso, ela obtém lucros por meio desse meio de produção, ela vai explorar a mão de obra do proletariado, que são os trabalhadores, da concepção dele. Então, o que o Marx vai dizer? Ele vai dizer que, na verdade, quem produz riqueza é quem? É o trabalhador. Ele que produz riqueza. Então, o trabalhador, na concepção do Marx, é ele que vai gerar riqueza. Só que essa riqueza não fica com os trabalhadores. Ela vai ser, no caso, vai ser concentrada nas mãos da burguesia. Vamos colocar aqui o nosso caso aqui atualmente no Brasil, né? Comparando um pouco. Existe, por alguns setores da sociedade, principalmente de empresários, dizendo que é o momento da gente voltar a trabalhar, mesmo com essa pandemia que está aí. Né? Por que essa preocupação? Porque se a gente não trabalha, se o povo não trabalha, eles vão perder, no fundo, vão perder o quê? Os lucros que eles têm. Porque quem gera lucro é o trabalhador que gera lucro, só que ele não fica com esse lucro. E aí o Marx ele vai usar um termo chamado de mais-valia. O que é a mais-valia? Mais-valia é o assalariado, aquele que recebe o salário pelo seu trabalho, ele não recebe aquilo que condiz com o trabalho que ele desempenha. Por quê? O lucro do trabalho, o resultado do trabalho, o que ele recebe fica nas mãos, na verdade, do empresário, do burguês. Então, o que acontece? Então, esse salário ele não condiz com aquilo que ele deveria receber. Então, essa é a mais-valia. Então, o que se recebe, no caso, como salário, não condiz com o trabalho que ele desempenhou. Essa é a mais-valia. Então, esse é o lucro que o empresário tira para ele. E aí, o que o Marx vai dizer? Por que então, os trabalhadores, eles então, no caso, aceitam isso, né, entre aspas, de forma tão passiva? Não tão passiva assim, né? Mas ele vai dizer que eles aceitam isso por quê? Porque quando teve a Revolução Industrial, quando a indústria chegou, aconteceu o que a gente chama de alienação dos trabalhadores. Como assim alienação? O que o Marx entende por alienação? Antes da Revolução Industrial, da industrialização, você tinha a figura do artesão, o artesanato. Como assim artesanato? Quando eu falo de artesanato, é qualquer trabalho feito de forma manual. É um trabalho feito de forma artesanal, você não é industrializado. Né? Por exemplo, quando uma pessoa faz ovo de Páscoa em casa, isso é artesanal. Ela não tem uma indústria dela. Ela é responsável tanto pelo início quanto pelo fim daquela produção. Então, aquele que faz chocolate, por exemplo, que faz ovo de Páscoa em casa, ele compra matéria-prima, né? Ele tem os meios de produção, que é a cozinha, e ele trabalha e ele tem tanto noção do início daquele produto como do final daquele produto. Isso, com a industrialização, isso acaba. Como assim isso acaba? Antes, o artesão, ele tinha matéria-prima, ele, no caso,
desenvolvia o seu produto, fazia o seu produto, e aí, quando chegava no final, ele tinha noção. Né? Com a industrialização, o que vai acontecer? É o empresário que vai obter a matéria-prima para produzir, ele vai confinar vários empregados, vários trabalhadores numa fábrica, na indústria, eles vão trabalhar, vão produzir um produto, só que eles não têm noção de todo o processo. Consegue entender o que estou querendo dizer? Né? Um exemplo muito claro disso lá nos Estados Unidos, na década de 20, é o Fordismo. O que é o Fordismo? Né? O Henry Ford fez muito bem isso. Então, ele vai dividir a produção, por exemplo, do seu automóvel em várias fases. Você tem aquele que coloca as rodas, tem aquele que coloca o vidro do carro, aquele que coloca o volante. Então, eles não têm noção, né, de todo o processo produtivo. Vamos ver isso um pouco mais para frente. Então, o que vai acontecer? Então, esse trabalhador, ele acaba se alienando. Ele não entende que aquele produto é feito por ele. Ele acha que, no caso, ele vai entender que ele é empregado de alguém, né? Aquela pessoa paga ele um salário, e ele não entende que ele que é responsável pela produção daquela mercadoria. Como eu falei para vocês, ele lá só trabalha, ele faz o produto, desenvolve, e no final, quem vende não é ele, quem vende é o empresário. E aí o Marx ele vai explicar isso, né? Ele vai entender, ele vai viver numa sociedade, num contexto em que há uma exploração muito grande do trabalhador. A Inglaterra, nessa época aí, você não tinha como no Brasil, a gente não tinha naquela época, como grande parte do mundo, leis trabalhistas. Você não tinha isso. O que você tinha uma exploração muito grande do trabalhador, né? Pessoas que trabalhavam horas a fio numa fábrica para ganhar um salário mínimo, um salário muito pequeno. Você não tinha, por exemplo, começava naquela época a surgir sindicatos, os partidos de esquerda, então você não tinha, no caso ainda, leis que garantissem para o trabalhador algum tipo de benefício ou de vínculo, você não tinha isso. Então você trabalhava numa fábrica durante horas e ganhava pelo que você produzia, você não tinha um salário mínimo. Né? Não era por hora trabalhada, era porque produzia, por produção. Quase como, vamos colocar assim, né? Tem até um documentário que eu vou passar para vocês depois, vou colocar aqui no link, né? Que é Vidas Entregues, fala sobre o Uber Eats, que é um pouco disso, um trabalhador que recebe pelo que ele produz, não é pelas horas que ele trabalha. Né? Ele faz X entregas, ele recebe uma quantidade, uma quantia. Se ele faz menos, ele recebe menos. Então era assim que funcionava nessa época. Então, ele vai justamente criticar isso, ele vai criticar essa exploração imensa que acontecia na sociedade daquele momento, no capitalismo industrial, que essa é a primeira fase do capitalismo, e ele vai propor, né, o que a gente chama de socialismo científico. Por que científico? Na época, existe um socialismo, vocês entenderem que não foi o Marx que inventou o socialismo, tá, gente? O socialismo era uma corrente filosófica, econômica que existia na Europa, na Inglaterra, muito antes do Marx ter a sua teoria. Você tinha, por exemplo, outros, né, que defendiam o socialismo. O socialismo, no fundo, é o quê? O socialismo é um modo de produção, um meio econômico, onde os lucros são divididos. O lucro não fica concentrado numa pessoa, eles são divididos pelos que trabalham. Então, por exemplo, tinha na época o Robert Owen, que ele era inclusive dono de uma empresa, que defendia isso, defendia, né, essa ideia. Então, naquela época, tinha, por exemplo, as cooperativas, começou a se pensar nisso, de que fábricas não tivessem um único dono, tivessem operários que tivessem uma cooperativa e dividissem os lucros no final. Então, o socialismo, na verdade, é isso. É você coletivizar os lucros daquilo que você produz, não concentrar as mãos de poucos. Só que socialismo científico, socialismo utópico. Por que utópico? Porque acreditava-se, na época, que era possível implantar isso, né, de forma pacífica, por reforma no capitalismo industrial. Marx vai dizer que não. Marx ele vai criar uma teoria, uma sistematização, né, uma proposta teórica em que ele entende que o socialismo ele pode ser implantado da seguinte forma, de uma revolução do proletariado. Na concepção do Marx, o capitalismo ele iria gerar sua própria
destruição. De que forma? À medida que o operariado fosse explorado, né, de forma exaustiva, chegaria uma hora que eles iriam tomar o que eles chamam de consciência de classe. Consciência de classe. Eles iriam entender a sua condição, né, de explorados, de exploração, e iriam, então, fazer uma luta, uma revolução armada, como a burguesia fez. A burguesia fez isso na Revolução Francesa, vocês devem ter estudado isso. Né? A burguesia ela vai fazer uma revolução, uma luta, ela vai liderar uma luta, na verdade, né? E ela vai conseguir tomar o Estado, ela consegue tomar, dominar o Estado naquela época, era absolutista. Então, Marx dizia que aconteceria isso, a mesma coisa com o operariado, o proletariado. Eles iriam tomar consciência de classe, da sua condição, né, de explorados, de exploração, iriam, no caso, justamente fazer uma revolução, uma luta, por meio de uma luta armada, eles iriam, então, tomar os meios de produção, que é o quê? Né? No caso, principalmente as fábricas, naquela época, porque o Marx viu numa época capitalismo era industrial, você não tinha como hoje várias formas de trabalho, né, de gerar dinheiro como hoje tem. Naquela época era basicamente, né, as fábricas, as indústrias. Então, na concepção dele, eles iriam então fazer uma revolução e tomar as meios de produção. Iriam instaurar um Estado proletário. Esse Estado então seria socialista. Para o Marx, esse Estado socialista ele seria uma ditadura. Por que ditadura? Na concepção marxista, do marxismo clássico, vamos colocar assim, porque hoje o marxismo ele mudou muito, e tem vários marxismos, tem várias vertentes do marxismo, mas nessa primeira concepção do Marx, teria uma ditadura, porque não tinha jeito, tinha que ser uma ditadura, o operário tinha que tomar o Estado, né, que era burguês, e uma ditadura seria instaurada. Por quê? Porque é óbvio que a burguesia que, porventura, se opusesse a isso, ela seria eliminada. A concepção dele era essa. Né? Então, esse Estado seria uma ditadura do proletariado, em que eles iriam, então, no caso, criar um Estado socialista, colocar-se a União Soviética, né? Foi um pouco isso, né? E aí, o que o Marx vai dizer? O Marx vai dizer que quando o socialismo tivesse totalmente amadurecido e consolidado, não haveria mais Estado. Então, viria uma outra fase, que seria a fase final, que seria o comunismo. Então, o comunismo, na concepção do Marx, ele seria uma sociedade como uma sociedade antes do capitalismo. Por que antes do capitalismo? Porque antes do capitalismo, você tinha uma sociedade que você não tinha a posse dos meios de produção. Era coletiva, você não tinha uma única pessoa que concentrava as terras ou as fábricas. Quando eu falo de meio de produção, é isso, tá, gente? Tudo aquilo que gera riqueza, tudo aquilo que gera riqueza é meio de produção. Fábrica, latifúndio, terra, isso é meio de produção. Então, o comunismo seria, para Marx, a sociedade que viria antes do capitalismo, em que você não tinha uma propriedade privada. Ela seria, então, coletiva. E, por consequência, não teria Estado mais. Então, não haveria mais Estado. As pessoas viveriam numa sociedade, né, no caso, em que não haveria mais Estado, todo mundo era dono do meio de produção. Então, isso é comunismo. Quando a gente fala de comunismo, hoje em dia, a pessoa fala, você é comunista. Né? A pessoa não entende o que é comunismo. Comunismo é isso. Né? Nunca houve comunismo no mundo todo. Isso nunca existiu no mundo. Né? E alguns ainda questionam hoje em dia, alguns teóricos questionam se de fato houve socialismo. Né? A gente tem alguns países socialistas aí, por exemplo, Cuba, a Coreia do Norte, a China também é socialista, né? Então, um socialismo bem um pouco mais diferente, porque quando teve as revoluções socialistas no mundo, né, que é no século XX, né, cada um tomou um rumo. A China tomou um rumo bem diferente dos outros, né? Se pegar o caso da China com o caso, por exemplo, da União Soviética ou de Cuba, a China é totalmente diferente aconteceu lá. Mas, no caso, quando a gente fala de comunismo é isso. Não tem Estado. Então, quando você fala de comunismo, né, China é comunista, não é comunista lá. Porque tem Estado lá. Então, lá não é comunista. Tem um partido comunista, tem partido comunista. Tem partido comunista lá, que governa o país, mas não é um comunismo que existe lá.
né? E também tem que ter uma coisa, também às vezes as pessoas não entendem, né? Existe o que a gente chama de governo socialista e economia socialista. Então, por exemplo, pode ter governos que são socialistas, mas a economia é capitalista, né? Um exemplo disso é Portugal. Portugal tem um governo socialista, né? É um governo de esquerda, porém a economia é capitalista. Então, o que o governo tenta fazer é, de alguma forma, adaptar aquele capitalismo, né, que existe naquele país, a adaptar e tentar, daquela forma, criar estratégias para distribuir as rendas. Isso é o governo que tenta fazer. Uma economia socialista é um pouco mais complexo, porque existe, de fato, uma revolução. Você tem que tomar toda uma história de um país, da história de um país todo. Né? Alterar toda a estrutura que existe, social, né, econômica, que isso é muito complicado. Né? No Brasil, hoje em dia, você não pode, mesmo que um governo, né, de esquerda viesse tomar o poder, vamos colocar assim, um partido de esquerda viesse a ganhar uma eleição, a economia não seria tão facilmente socialista. Isso é bem difícil, porque o Brasil tem uma economia, né, no caso, capitalista. A gente tem bancos privados, a gente tem indústrias privadas. Então, mas o que se tenta fazer hoje em dia, de muitas maneiras, nesses governos, esses partidos, é de tentar justamente adaptar, né, criar um capitalismo em que você tente minimizar os impactos desse sistema na vida das pessoas. Então, você investe cada vez mais no Estado, em serviços sociais, em direitos sociais, né? E você tenta o que? Você tenta você tenta, de alguma forma, taxar os ricos, super ricos, tenta tributar as fortunas e tenta reverter isso, né, em serviços sociais, em outros direitos que as pessoas podem adquirir, como saúde, educação, né, por aí vai, né, moradia, né. Então, o que tenta se fazer isso é um pouco, hoje em dia é um pouco disso. Então, como eu falei para vocês, alterou muito que o Marx, né, a concepção de marxismo naquela época, com o que hoje nós temos. Então, a partir do Marx, houveram, chamamos de marxistas, né, que são teóricos que pegaram um pouco a teoria do Marx e tentaram adaptar. Né? Então, você, por exemplo, o Antônio Gramsci, que é um italiano, tem um outro historiador chamado Edward Thompson, né, que são pessoas que tentam adaptar a teoria e vão colocar, né, os partidos que nós temos hoje de esquerda também entendem essa forma, né, que você propor uma revolução hoje é mais complexo. O capitalismo hoje em dia ele mudou muito daquela época do Marx, alterou muita coisa. Você não tem mais hoje em dia, como por exemplo naquela época, concepções, né, ainda tem, né, vamos dizer que ainda tem, né, ainda tem muito essa questão do lucrar, do ter. Eu acho que hoje em dia essa pressão muito da época do Marx, sim, porque hoje em dia a gente tem uma classe, né, burguesa que é um pouco desumana, né? Sempre foi, mas hoje em dia está bem mais escancarado. Né, a gente observa, por exemplo, como voltando ao caso da própria questão, né, da quarentena, da pandemia. Né? Tem uma pressão de do empresariado para acabar com a quarentena, porque eles dizem que a economia vai quebrar. Ok, a gente vai ter uma crise econômica, vai. Mas aí, justamente não é você não abrir mão de seus lucros, né? De continuar, né, garantindo seus lucros. Então isso é um pouco complexo. Dúvidas sobre isso, sobre Marx? Eu vou continuar na próxima aula. Vou falar um pouco mais sobre Marx, é muito extenso. Alguma dúvida? Falem para mim aí. Podem perguntar aí no chat aí de vocês. Ninguém quer perguntar nada? Tá claro? Eu vou então encerrar a transmissão. Posso encerrar então? Então eu vou encerrar. Porque não tem dúvida nenhuma. Depois podem perguntar para mim lá
impresso lá no Google, na página de vocês, que eu posso responder, tá? Então, vou encerrar por aqui e para a próxima aula. Tá bom? A próxima aula que vai ter é sobre socialização, que é para o primeiro ano do ensino médio, tá? Até mais, então.